A grande verdade é que as pessoas precisam entender que parar de sofrer por antecipação é abrir um espaço para viver plenamente o presente. Elas precisam entender que é necessário quebrar este ciclo e cultivar a resiliência que existe dentro de cada uma delas. Só assim essas pessoas vão conseguir entender que há muito mais para viver do que se concentrar em ter uma vida baseada em uma autossabotagem completa e constante. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida, espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Quantas vezes nos encontramos mergulhadas em preocupações sobre o futuro, criando cenários catastróficos na nossa mente? Tenho certeza que você já se pegou vivendo e experienciando este tipo de situação, não é mesmo? Pois é, o nosso episódio de hoje é mais um episódio da nossa minissérie sobre resiliência e hoje eu quero falar para você uma grande verdade que é: pare de sofrer por antecipação. Pare de se sabotar hoje, agora, neste exato momento. E para isso, eu quero que você imagine aí, junto comigo, uma cena. Presta atenção. Você está vivendo tranquilamente o seu dia. E aí, de repente, um pensamento vem e invade a sua mente. A sua mente, como uma resposta a este pensamento, começa a criar N cenários de coisas que nem aconteceram ainda. N cenários de preocupações que são as mais variadas possíveis. E a sua mente começa a alimentar várias suposições e preocupações. E então, você passa o seu dia todo ruminando esses pensamentos na sua cabeça. Você tenta se distrair com as suas tarefas do seu trabalho. Você tenta fazer aquilo que você tem que fazer ali na sua casa. Você tenta até mesmo ir fazer uma atividade, ir fazer uma atividade ali de relaxamento, mas aqueles pensamentos continuam ali piscando na sua cabeça. E então, quando você se dá conta, você passou o dia inteiro se encontrando aprisionada nesse ciclo de sofrimento por antecipação. Porque sem perceber, você acabou a partir deste pensamento criando várias coisas que nem chegaram a existir, que nem chegaram a acontecer, nem horas depois e nem dias depois do princípio deste pensamento. E aí você acaba percebendo que estava antecipando dores que talvez, se você não tivesse dado vazão em uma proporção tão grande a este pensamento, ela nunca iria de fato existir na sua vida. E aí eu te pergunto, será que nós conseguimos identificar os padrões de pensamento que nos levam a este ciclo de perturbação e preocupação constante? Aí está um grande e dificílimo exercício que nós precisamos aprender a desempenhar na nossa vida como base do nosso autoconhecimento, para saber distinguir aquilo que realmente é racional para aquilo que é emocional, para aquilo que realmente está acontecendo, para aquilo que nós estamos prevendo da nossa cabeça, baseado nas nossas crenças, baseado naquilo que a gente ouviu, baseado naquilo que a gente permitiu a nossa mente devagar falar que era uma verdade para a nossa vida. Conhecer estes padrões de pensamento é o primeiro passo para nós rompermos esse grande ciclo de
ansiedade. Aqui, ansiedade que eu quero dizer é essa preocupação de coisas futuras, que nem está acontecendo, mas você já está perdendo noite de sono. Que você nem viu acontecer como algo concreto, mas você já está brigando com as outras pessoas por causa disso. Você já não está nem indo trabalhar com a paz no seu interior, porque a sua cabeça está o tempo inteiro martelando, aquela gotinha caindo ali na sua cabeça, te fazendo lembrar e criar N cenários de algo que não te deu nem ao menos a intenção de você poder criar uma linha que seja sobre esse assunto, mas você já está quase escrevendo um livro inteiro sobre isso, já pensando no volume 2. Essas preocupações, elas roubam a nossa paz interior. E se é para a gente falar sobre resiliência, eu não poderia deixar de falar sobre essa questão da autossabotagem. Porque a gente não consegue ser resiliente, isto é, saber pensar de forma racional para resolver as nossas questões e os nossos problemas, se nós deixarmos a nossa mente se levar por um ciclo eterno de pensamentos automáticos que nos sabotam o tempo inteiro. É necessário quebrar este ciclo. E aí você pode estar falando, ai Amanda, mas é muito fácil falar. Ah, Amanda, mas realmente, você falando isso, eu começo a pensar que tem coisas que quando eu me dou conta, eu já estou pensando em 1001 possibilidades. Ah, Amanda, mas dependendo da situação ou da pessoa, por causa de uma experiência X ou Y que eu vivi lá no passado, hoje para mim é muito difícil não associar uma situação atual com aquele trauma que eu tive no meu passado. E eu não estou aqui para dizer que é fácil, é difícil. É muito difícil. O nosso QP, que é dito como o nosso coeficiente de positividade, ele nem sempre vai estar no nível alto. Muitas vezes a gente vai estar com o nosso QP baixo, baixíssimo. E é aí que a gente vai estar suscetível a ser movidas e condicionadas pelos nossos pensamentos sabotadores. E isso vai gerar o quê? O sofrimento por antecipação. A própria Bíblia vai dizer, né, não estejais ansiosos com aquilo que há de comer, com aquilo que há de vestir, né? Mas na prática, muitas vezes é difícil, eu sei. É difícil a gente não se preocupar com o boleto que vai vencer ali daqui uns dias. E a gente começa a sofrer por causa disso. Quantas vezes, né, até falando sobre isso, me lembrei agora, nesse momento, quando a Raíssa, minha filha, ela era pequena, e aí a gente tomou a decisão ali de colocar ela na creche. E eu sempre fui um pouco desencanada com algumas coisas. Mas a preocupação das avós, nem tinha chegado o dia dela ir para a creche, mas as avós já estavam pirando. E aí quando viram na prática que realmente aquilo que elas estavam com medo estava acontecendo, aí que elas se preocuparam ainda mais e veio aquele sofrimento por antecipação, porque sim, poderia mudar o cenário dali a alguns dias. Não necessariamente iria continuar do jeito que estava. Mas quão difícil é na prática isso. E eu entendo isso. Mas eu quero convidar você a anotar 2 estratégias práticas que eu separei para te ajudar a quebrar este ciclo de sofrimento por antecipação que acontece por você estar vivendo uma continuidade de uma autossabotagem através de um pensamento que surge aí na sua cabeça e que desencadeia em vários outros tipos de sensações, em vários outros tipos de sentimentos, em vários outros tipos de comportamentos que vão gerar consequências positivas ou negativas, que vai nos fazer ser reativas ou passivas em relação à situação. E o primeiro passo é medite sobre isso. Isto é, pare e respire primeiramente. No meio de uma grande confusão, no meio de uma grande situação difícil, quando você se der conta que isso já está te deixando agoniada, que isso já está tirando o seu sono, eu te convido para tudo e medita sobre isso. Respira um pouco.
Preste atenção na sua respiração. Tente respirar devagar. Inspire profundamente e solte aos poucos, controlando essa respiração, tentando com isso controlar os seus pensamentos, desacelerar os seus pensamentos. Se desconecte, se permita por um momento se desconectar do que está acontecendo ao seu redor. Se for necessário, reserve ali um tempo para estar em um ambiente reservado, silencioso, fora da situação onde o alvoroço está acontecendo, para que você consiga respirar, oxigenar aí o seu cérebro, a sua mente, e usar essa ferramenta para te ajudar a acalmar a sua mente e se reconectar com o momento presente. O momento aonde você pode sim fazer a diferença ou agir de uma forma diferente. Porque sim, a gente se preocupa com aquilo que está lá na frente, mas eu te pergunto, minha querida, você tem controle sobre aquilo que nem chegou ainda no seu dia? Você tem controle para dominar aquilo que nem aconteceu ainda na sua mente, na sua vida? No meu entendimento, a única pessoa que tem controle e domínio sobre o meu amanhã é Deus. É claro que as minhas atitudes de hoje, elas impactam e influenciam no que vai acontecer. Mas que você possa entender que a única coisa que talvez você tenha um pouco de poder para agir sobre ela é o que está acontecendo no momento, no hoje e no agora. Não é sobre o amanhã. Não é sobre o que aconteceu. Não é sobre o que você falou e agora você se arrependeu. Não é sobre o que você está imaginando na sua mente e nem aconteceu ainda. Mas é sobre o hoje. É sobre o que você pode fazer agora. É sobre o que você pode resolver agora. É sobre o que você pode lançar como uma nova conversa para resolver agora. Então, medite. Ore, se fizer sentido para você mais essa palavra. Mas busque acalmar os seus ânimos. Sabe aquela frase? Vou acalmar meus ânimos? Então, bebe um copinho de água e respira. Bebe um pouquinho de água e medita sobre a situação. Entenda que você não tem um controle sobre todas as coisas, mas que o que você for fazer aqui e agora pode mudar a situação lá na frente. E pode te ajudar a fazer parar de sofrer por uma coisa que ainda nem aconteceu. Ai, Amanda, mas eu preciso conversar com alguém, é uma conversa difícil, eu estou tentando descobrir por que lado que eu vou chegar nessa pessoa, por onde que eu vou entrar nesse assunto, porque aí se ela achar ruim, e se aquilo que já estava ruim fica pior ainda, e se ela me xingar... Calma, respira. Reflita sobre isso, mas sobre o que você pode fazer agora. Se o que você pode fazer agora é respirar e se acalmar, faça isso e depois você vai lá e conversa a conversa difícil que você precisa ter. Se é uma decisão que você precisa tomar, para agora e reflita sobre o que você pode fazer agora para poder tomar a decisão da maneira mais sábia possível. Para de sofrer por antecipação, para de cair na pilha que as pessoas muitas vezes colocam sobre a gente e faz a gente sofrer de uma forma desnecessária, numa proporção desnecessária. Lembre-se que você tem o poder de escolher aquilo que alimenta a sua mente. Segunda coisa, racionalize e questione os fatos. Quando a gente racionaliza, a gente traz isso para a ação aqui do nosso córtex pré-frontal, aqui do nosso cérebro, que é o lugar responsável pelo lado racional das coisas. A gente consegue separar a emoção da razão.
Se pergunta por que eu estou pensando isso? Quais são os fatos que estão me levando a pensar todas essas coisas? Quais são as comprovações que isso tem baseado na situação que eu estou vendo? Tira a emoção um pouquinho de lado e se permita olhar de fora da situação para que você consiga olhar de forma racional. Se questionando, porque quando a gente se questiona, a gente bloqueia a ação automática do pensamento que, inevitavelmente, ele vai agir mais pelo lado da emoção. Pelo lado daquilo que impactou de forma emotiva em nós e nos fez tornar isso como uma verdade, como um pensamento que, na verdade, é um pensamento sabotador. Eu espero de verdade que você possa se libertar de um ciclo de sofrimento por antecipação desnecessário e abraçar uma vida com coragem e com serenidade. O que é ser sereno? É você ser pleno, é você ser calmo, é você ser precavida, é você ser confiante, é você se deixar levar não pelas suas emoções, mas por aquilo que realmente é. Porque você sabe identificar o que é e o que não é. Certo? Eu quero te convidar a começar essa semana resolvendo essas questões antigas que estão aí te fazendo sofrer até hoje de uma forma desnecessária. Que você tome coragem, a iniciativa de realmente entender que muitas coisas que talvez você está sentindo não necessariamente é para você sentir. Mas é porque você está se permitindo deixar estes pensamentos levarem você a ter esse tipo de sensação e de emoção que acaba influenciando diretamente nos seus comportamentos. E que está muitas vezes, talvez, fazendo você perder grandes oportunidades na sua vida como um todo. Eu quero convidar você a refletir sobre isso e é muito mais do que refletir, a começar a desatar estes pequenos nós. Abra esse espaço para que você possa viver plenamente o único momento que você tem poder para fazer alguma coisa. E este momento é o hoje, é o agora. Não deixe para depois. Comece a resolver as coisas agora. Comece a estancar as brechas e a tampá-las agora. Comece a racionalizar as coisas agora. E só assim você vai conseguir superar e viver de uma forma mais resiliente toda e qualquer situação na sua vida. Eu quero agradecer você por estar aqui acompanhando mais um episódio do nosso Sabercast e mais essa reflexão que eu trouxe como um convite para você nessa minissérie sobre resiliência. Lembrando que toda segunda-feira é dia de episódio novo aqui do nosso Sabercast. Oficialmente, o nosso podcast ele é transmitido aqui pelo canal do Spotify, mas ele também está disponível aqui como uma forma mais acessível no meu canal do YouTube. É só você entrar lá no YouTube e digitar Sabercast. E você vai ter acesso também aos nossos episódios no formato ali do YouTube e quem sabe seja mais fácil para você me ajudar a compartilhar estes episódios com mais pessoas que precisam participar deste clube de sabedoria aqui, dessa seletiva de mulheres que verdadeiramente enxergam a importância de serem mulheres sábias, certo? Deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria. Quero te convidar a me ajudar a ir lá no meu Instagram compartilhando o que você achou sobre esse episódio, o que você está achando sobre essa minissérie e quem sabe você possa compartilhar comigo aí experiências sobre resiliência que você já viveu na sua vida e que fizeram a grande diferença na sua história, certo? Um grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.